Edeval, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Maiara, boa noite. Seja bem-vinda. Pode ir tomando lugar aí no salão. Nice, boa noite. Estamos começando daqui a pouquinho. Vitor, bom, é chegada a nossa hora, 20 horas. Vamos dar início então aqui às nossas atividades, né? Vocês estão ouvindo bem? Tá, o som tá bom? Se alguém puder postar aí. Nós vamos ler então, para iniciar e nos preparando para a ambientação de hoje, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel,
a seguinte mensagem. É a de número 79 deste livro Fonte Viva, que diz o seguinte: sigamos a paz. Busque a paz e siga-a. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada a guerra dentro do coração. Vamos orar. Assim, Jesus amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando a reflexão, o aprendizado e, principalmente, a elevação das nossas vibrações para que elas possam receber o apoio do mais alto, de espíritos benfeitores, amigos que nos acompanham, retribuindo esta manifestação com as bênçãos muitas que vêm da espiritualidade, trazendo-nos a paz, a harmonia, a perseverança e a certeza de um futuro melhor que todos nós devemos nos esforçar para conquistá-lo no íntimo do nosso ser, construindo a paz que
possa nos nortear, apesar da tempestade, apesar da confusão e da angústia que imperam no mundo. Fica conosco, Senhor. Abençoa os nossos propósitos e permita que possamos dar por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Vitório chegou aí, Karina Deolindo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então a mais uma tarefa dessa que nós abraçamos aqui. Nós trouxemos como título da nossa reflexão de hoje a paz e a espada. Porque temos refletido muito sobre essas questões, né? E a gente percebe que, de um modo geral, todos queremos a paz. Mas, ao invés de buscar a paz, de construir a paz, de promover a paz, nós estamos sempre com a espada na mão, né? Uma atitude de desconfiança, de agressão, de intolerância, né? Que não facilita a conquista e muito menos a possibilidade de se implantar a paz no mundo, porque nós ainda nos deixamos levar muito pelos instintos animalescos e reagimos mais instintivamente do que utilizando a nossa racionalidade, embora já tenhamos avançado no campo da inteligência. Então trouxemos esta reflexão para que a gente possa pensar um pouco sobre algumas questões que o Evangelho nos traz e que muitas vezes são interpretadas assodadamente, seguindo a letra fria que está ali, né? Sem um exame mais acurado, sem que a gente possa entender melhor o que está sendo dito. E os ensinamentos de Jesus, todos, exigem uma reflexão, exigem que a gente pense um pouco mais e não vá se utilizando daquilo que está à primeira vista, né? Usando da palavra literal que está ali, definindo a coisa como se fosse num primeiro momento, né? Como se aquilo fosse o certo. É preciso que a gente entenda as condições de que aquilo foi dito, por que aquilo foi dito daquela forma, e além de outras questões que a gente vai tentar trazer para vocês aqui hoje. Por isso nós tomamos como base para nossas reflexões de hoje um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é a terceira obra de Allan Kardec. Ele fez 5 obras básicas, né? Essa aqui é a terceira obra. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. E nem por isso ele deixa de ser atualíssimo, né? Como o Evangelho também é tão atual que nós ainda nem percebemos a grandeza dele. Mas nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma coletânea de passagens da vida de Jesus, de pronunciamentos de Jesus, que a primeiro momento nos soam estranhos, mas que tem toda uma razão de ser, né? Então, este capítulo 23, Kardec deu o título de Estranha Moral, justamente por conta disso. Aparentemente contraditórios essas falas, essas exposições do Cristo,
aparentemente são contraditórios com tudo que ele dizia e fazia, né? Então vamos ver aqui algumas delas, só para que vocês tenham ideia, né? Nós não vamos trabalhar todas, porque é muito extensa, mas só para a gente fazer um apanhado, né? Ele diz assim, numa dessas passagens, né? Então, Lucas narra dessa forma a passagem. Está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e até o 33. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me diga, não pode ser e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A questão seguinte é trazida mais ou menos no mesmo estilo, mas um pouco mais curta, por Mateus, né? Está lá no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então vejam que, talvez se referindo à mesma passagem, cada um dos escritores aqui, né, dos expositores do Evangelho, dos evangelistas, colocou de forma diferente. Por quê? Que é a forma como cada um apreende aquilo, né? Mas a fala de Jesus realmente aqui, em princípio, contradiz tudo que ele diz, que ele ensina, que ele pregou, né? A questão do amor, a questão do honrar pai e mãe, a questão da família, que tinha toda uma... E ele aqui diz, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Mateus usa outra expressão, não é digno de mim. Então já há aí uma variação. Mas, na verdade, o que quer dizer isso? Por que Jesus se expressou assim, né? Vamos ver aqui algumas questões sobre isso, né? Primeiro, a gente tem que levar em conta que muitas das palavras que Jesus dizia, que aliás são raras dentro do Evangelho, e que foram atribuídas ao Cristo por aqueles que escreveram os Evangelhos, sabendo que todos aqueles que escreveram, que Jesus não deixou nada escrito, né? Foram os evangelistas que deixaram alguma coisa escrita, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Que registraram esses eventos dos quais a gente vai aprendendo aqui, vai assimilando, né? O primeiro que escreveu foi Mateus, não foi o primeiro que publicou, mas foi Mateus. Mas todos eles escreveram depois que Jesus morreu, né? Lucas não chegou nem a conhecer Jesus pessoalmente, né? Mas tem um extenso evangelho de Lucas. Lucas conviveu muito com Paulo, né? Conversou muito com os outros apóstolos, se tornou um profundo conhecedor da vida, dos ensinamentos de Jesus, nos diálogos que se estabeleciam com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João, né, com a própria Maria, mãe de Jesus, né, com Maria de Magdalena, certamente ele também conversou. Então, passou a escrever. Mateus, Marcos e João conviveram com Jesus, né? Então relatam os fatos da própria memória, enfim. Mas
essas palavras, por isso a gente precisa ter cuidado no exame daquilo que se fala, né? Porque pode trazer contradições da maneira que cada um interpretou, né? Toda vez que alguém fala alguma coisa e a gente vai contar isso para outro, você dá um colorido diferente. A gente diz isso, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, se aumenta ou diminui, já não é mais a mesma coisa, né? Então, a gente tem que considerar isso. Será que Jesus disse isso mesmo? Se disse, em que contexto que ele disse isso? O que, na verdade, ele estava querendo dizer? Que isso é o que importa, né? Então, isso é narrado por Mateus e é narrado também por Lucas. Então, é provável que isso tenha se acontecido e que ele realmente tenha dito isso. Mas, além da gente analisar essa questão aí da circunstância, do contexto, do porquê que foi dito tudo isso, a situação que estava ali colocada, né, a gente tem que tentar entender qual o ensinamento que Jesus queria passar através disso. E isto, a gente, nesta análise, tem que considerar também que, primeiro, Jesus falava em hebraico e em aramaico, que eram as línguas que se falavam. O aramaico mais antigo, o hebraico já mais atual, naquela época, que era a língua que os judeus falavam, né? E Jesus, às vezes, se expressava muito em aramaico, que era uma língua ainda mais antiga. E era uma língua complicada, né? A língua que era habitual entre eles era uma língua, tinha um conjunto de palavras muito restritos, né? Então você tinha diversas palavras, né, ou tinha uma palavra, melhor dizendo, que às vezes poderia expressar coisas diversas. Então, uma mesma palavra servia para expressar situações e coisas diferentes, né? O camelo, por exemplo, poderia estar, a palavra que é traduzida como camelo, né, poderia estar se referindo ao animal, o camelo, né, como poderia estar se referindo a um cabo, que era uma corda grossa que se usava em embarcações, que era feita de pelos de camelo, né? Então, chamava, traz o camelo lá, era uma corda, né, uma corda forte, resistente, feita de pelo de carneiro, né? Então, quando Jesus disse lá, é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ganhar o reino dos céus, ele não estava falando uma coisa impossível. Como é que você vai passar o animal, um camelo, pelo buraco da agulha, né? Ele estava falando, era isso. É mais fácil você passar o camelo, o cabo feito de pelo de carneiro, você vai desfiando o cabo e passando pelo buraco da agulha, é mais fácil isso do que o rico ganhar o reino do céu. Não era impossível do rico ganhar o reino do céu, mas era mais difícil, né? O camelo jamais passaria, o camelo animal jamais passaria por ali, né? Então a gente tem que ir entendendo essas questões, estudando, e já existe muita obra explicando essas diversas situações para a gente poder entender, né? Então há uma variedade de significados para uma mesma palavra. Às vezes você definia o que a pessoa queria dizer pela entonação da voz, né? A maneira como ele falava, dentro do contexto que ele estava falando, e ele empregava aquilo com uma veemência maior ou menor, enfim, dependendo da entonação que você dava à voz, você estava querendo dizer uma coisa ou outra, mas usando uma mesma expressão. Além disso, os escritos, né, as falas em aramaico e em hebraico, né, eram todas muito cheias de frases idiomáticas, né? Ou seja, chavões que nem sempre quem está de fora entende, porque aquilo era próprio da cultura do local, né? Vamos fazer uma simbologia simples aqui para a gente entender.
Muitas vezes a gente faz uma referência. Por exemplo, o sujeito vai fazer um negócio e aquele negócio não dá certo. Aí a gente fala assim, fulano tentou fazer lá um negócio, mas deu com os burros na água. Um estrangeiro, um russo, um alemão, né, que estuda o português clássico lá e vem para aqui e ouve a gente falando isso, ele vai entender o quê? Espera aí, o cara botou lá uma farmácia e deu com os burros na água, o que quer dizer isso? De onde é que saiu esse burro? Né? Que água é essa? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora a gente entende. O negócio dele não foi bem. Né? Não sei de onde saiu essa expressão, mas ela até pouco tempo era muito usada e ainda hoje se acha quem usa, eu mesmo uso. Né? Então, são esse tipo de expressões idiomáticas, a língua que Jesus falava, que os judeus falavam, era muito cheio dessas expressões. Então as traduções eram complicadas, porque o Velho Testamento e o Novo Testamento foram transcritos primeiro para o grego, depois para o latim, né? E depois para o inglês, para o português. Né? Nessas traduções, se você não pega lá as origens, você fica, né, sem saber direito o que está dizendo. Então a gente tem que considerar todas essas questões na interpretação daquilo que Jesus diz, principalmente daquilo que parece estranho, porque Jesus não diria isso com esse significado. Né? A gente pega, por exemplo, a palavra odiar, quanto que é que está aqui. Né? Você precisa odiar seu pai e sua mãe para me seguir? Poxa vida, isso é contraditório a todos os ensinamentos de Jesus. Mas a palavra odiar, né, que para nós vem do latim, né, non odite, né, para o grego já tem um outro significado, que quer dizer amar menos. Então, para o grego, odiar é amar menos. Então, amo mais a fulano, amo menos a ciclano. Então você vai vendo que a coisa vai mudando de conotação. Né? E a gente precisa entender nesse sentido. A palavra odiar está muito ligada à questão do amar. Né? São palavras completamente diferentes uma da outra, opostas uma da outra, né? Mas que nesta tradução através de várias línguas você vai percebendo isso. Então, quando Jesus falava isso, ele estava querendo dizer isso. Né? É preciso que você, se quer me seguir, deixe aquilo que possa impedir que você me siga. Então, quando ele dizia assim, se me amar menos do que a seu pai e sua mãe, você não pode me seguir. Né? Por quê? Porque ele estava exigindo dos seus discípulos uma dedicação integral, uma entrega toda. Né? Mas que absurdo, Jesus dizia. Que absurdo por quê? Você arruma um trabalho, um emprego. Você deixa sua mulher, seu filho, sua mãe, seu pai em casa, né? E se dedica àquele trabalho. Se aquele trabalho é promissor, se aquele trabalho te promete um rendimento melhor, você se entrega a ele. Né? Trabalha 8, 9, 10 horas por dia, 12 horas, 16 horas por dia. Né? Chega em casa cansado, não tem tempo possível. Né? Por quê? Você priorizou aquilo. Né? Jesus pedia isso. Né? Para me seguir, tem que priorizar o nosso trabalho, a tarefa que nós vamos empreender, porque era importantíssima. Era a boa nova, era uma tarefa que tinha a proposta de mudar o mundo, e vem mudando, né? Através dos tempos. É tanto que ele falou isso lá há 2000 anos e até hoje a gente está tentando entender. Né? Então tem esta significação. Quando ele fala isso, não, você tem que dar uma importância menor para seu pai, sua mãe, para me seguir. Porque a nossa tarefa será árdua, né? Será difícil, e é preciso que se dedique a ela, que tenha responsabilidade, que se prontifique, né, a estar junto. Ele dizia muito isso, tem que dar o testemunho.
daquilo que estamos fazendo. Serão solicitados, seremos exigidos. Então, ele se entregou à tarefa e pedia que aqueles que o quisessem seguir também fizessem o mesmo, né? Porque teriam uma tarefa enorme, porque não estavam trabalhando para conquistas materiais, mas sim conquistas espirituais, né? Então, quando ele diz lá, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese aí, né? A ninguém vai atribuir a Jesus que tem que brigar com o pai, com a mãe, ou abandonar pai e mãe. Não, não. Ele condenava quem abandonasse o pai e mãe, né? Condenou lá os fariseus, que faziam isso com as viúvas e tudo. Então, não tinha sentido. A gente precisa analisar sobre esse aspecto para a gente entender o que então que Jesus quis dizer com isso, né? Porque essa língua, além de limitada, como nós dizemos, ter poucas palavras, ela tinha uma variedade enorme de colocações para uma mesma palavra, né? E são várias as situações que Kardec traz aqui com esse tipo de exemplo. Quando ele diz lá, abandonar mães e filhos, né? Ele estava chamando a atenção para essa responsabilidade para com os ensinamentos dele, com as propostas que aqueles que estavam se comprometendo com ele deveriam abraçar. Os interesses da vida futura, que é o que ele estava semeando ali, prevaleciam sobre todos os interesses de todas as considerações humanas. Ele estava estabelecendo um projeto para a humanidade. Precisava do trabalho dos seus discípulos, dos seus apóstolos e daqueles que viriam multiplicar esses ensinamentos depois. Precisava da dedicação deles. Precisava do entendimento mais completo possível que eles pudessem indicar. E do interesse deles por esse trabalho, né? Então, quando ele convocou Paulo, ele estava sabendo que era um cara que se comprometesse com o trabalho e ia levar até o fim, como levou, né? Como todos os apóstolos levaram, né? A maioria morreu por isso, foi morta por isso. O único que não foi morto por violência, embora tenha sofrido muita violência durante sua vida, foi João, que morreu de velhice. Mas todos tinham que se comprometer com o trabalho. E aí precisava abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes até da família, como eles acabaram abrindo, né? Que é o mesmo caso que acontece. Você às vezes está no mercado de trabalho e tem uma boa oportunidade de ser convidado para ir trabalhar lá na Argentina para ganhar mais, ou na Europa, em algum lugar, né, para ganhar mais. Ah, não posso, porque não posso abandonar meu pai e minha mãe. Tudo bem, tem aqueles que realmente, né, são um esteio da família, não vai ter condição de ir. Mas se você tem condição, você vai. Você deixou de amar a sua mãe e o seu pai? Não, mas você naquele momento, por um período às vezes longo, priorizou outra coisa. É isso que Jesus estava pedindo. Prioridade para o trabalho que estavam desenvolvendo, que era um trabalho sério, um trabalho de semeadura, cujos frutos seriam recolhidos no futuro. E ele diz também, né, nesse contexto todo aí, ele vem falando da questão de eu não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Ou não vim trazer a paz, mas a espada, que é o tema que nós escolhemos para nossas reflexões de hoje. E ele diz isso, estará narrado por Mateus e também por Lucas, né? Dizendo assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Jesus, símbolo do amor, da doçura, da perseverança, da humildade, né, das melhores conquistas para a humanidade, né, disse isso. Eu não vim, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra.
Jesus, que era a personificação da bondade, do amor, dizendo isso. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim lançar fogo na terra, e que é o que desejo, senão que ela se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Já julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, eu vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. É Lucas, daí, do capítulo 12, versículo 49 e 53, reafirmando com outras palavras aquilo que Mateus havia dito. Né? Não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão, a discórdia. Vim lançar uns contra os outros. Era este o propósito de Jesus? Ele que trazia a boa nova? O Evangelho que falava em concórdia, em paz, em perdão, perdoar até os inimigos, trazendo esse tipo de mensagem? Não vim trazer a espada, vim separar o pai do filho e tal. O que quer dizer isso? Né? Por que isso? Kardec explica isso. Né? Ele diz aqui lá no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 23, né? Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Toda ideia nova encontra oposição. Então o que ele estava dizendo? Se vocês vão me seguir, acolher o meu Evangelho e começar a trabalhar esta proposta de implantação do reino dos céus na terra, vocês vão ter que mudar seu comportamento, vão ter que mudar as atitudes e vão ter que seguir um caminho diferente daqueles que as pessoas, de um modo geral, seguem. Né? A gente já vai ver isso lá em Bartolomeu, com Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus. Né? Que ele, por estar seguindo Jesus, já criou uma animosidade dentro da casa dele. Quando ele chegava em casa, estava lá, ouvindo aquele falador, só quer saber de ouvir conversa fiada, não quer saber de trabalhar e tal. Bartolomeu teve essa dificuldade em casa, né? E no começo ele começou a reagir, querer dar o troco, mal-humorado também, até que levou o problema para Jesus. Jesus falou, não, você não pode agir assim. Orientou, então ele passou a agir diferente e tal, e a família acabou aceitando melhor aquela situação, pelo menos sem rivalidade. Mas num primeiro momento houve atrito. Houve dores, houve sofrimento. Por quê? A ideia nova forçosamente encontra oposição, né? Onde ela começa a se instalar. E aí você tem isso mesmo. Você muda a sua maneira de agir, de pensar e de fazer as coisas, e pronto, ficou doido. Né? Agora virou beato, agora é o seguinte, eu vou falar. Né? Na própria família. As pessoas ouvem isso, a gente ouve isso. Né? Mudou por quê? Né? Não acredito, como diz o próprio Jesus, né? Ninguém é rei na própria terra, né? É desacreditado, porque te conhece desde pequeno, agora de repente você começou a falar diferente, fazer diferente, achar que é diferente. Né? Então cria oposição. E às vezes oposições sérias. Conflitos sérios, porque o pai não admite, a mãe não gosta, os irmãos, enfim. Né? É o que ele diz aqui, vem separar a família. Onde tiver 5 pessoas, coloco 2 contra 3 e 3 contra 2.
A gente não vê aí nas nossas discussões aí, que a gente assiste amigos nossos, parentes nossos, né? Que aderem um para o lado do petista, o outro para o lado do Bolsonaro, às vezes dentro da mesma família. Pessoas que são amigas, mas que não aceitam a ideia do outro e são aí as turras, brigando, dissensões inúteis, aliás, né? Porque isso aí não leva a nada. Nós estamos falando aqui de coisa mais séria, de ideias renovadoras. Estas encontram uma séria resistência, porque a gente se habitua, a gente se acomoda dentro de determinado padrão de vida. E quando chega alguém trazendo uma ideia nova que pode exigir de nós uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, cria dificuldade, né? Você trabalha numa empresa, onde tem lá um determinado chefe com quem você aprendeu a fazer as coisas, a fazer do jeito que ele ensinou, e você desenvolve ali uma relação de amizade, de camaradagem, de entendimento do chefe, como é que ele gostava de fazer essas coisas, e você passa a fazer e tal, e se dá muito bem com aquele chefe. Mas de repente, aquele chefe aposenta, né, morre, e coloca uma outra pessoa no lugar dela. E aquela pessoa mais jovem, né, talvez até mais preparada, vem com ideias novas. Quer fazer as coisas diferentes. Esse formulário aqui, a gente pode melhorar esse formulário de forma que ele possa atender mais a nossa necessidade aqui, oferecer uma estatística melhor, mas o sujeito está acostumado a fazer daquele jeito e ele resiste. Vem o sujeito querendo mudar tudo, achando que... Você fica ranzinza, né? Porque você não quer ter trabalho extra, você não quer aceitar a mudança. Não, e aí fica, não. Bom era o tempo do seu fulano, porque o seu fulano entendia a gente entendia ele e tal, e cria uma resistência para entender o outro. Você refuga, discrimina o outro, porque ele está pensando diferente. Embora ele também esteja querendo o melhor para a empresa, né? Às vezes o outro é demitido porque já estava muito anacrônico, muito ultrapassado, e aí convida um para vir para modernizar mesmo, né? Jesus veio para transformar o mundo, para mudar as concepções das coisas, né? O próprio entendimento de Deus, a própria concepção de Deus, Jesus veio mudar. Deus não é isso que foi pregado até agora, não. Deus é amor, né? Ama os seus filhos, está junto com os seus filhos, é extremamente tolerante, né? Mas não é guerreiro, não está aqui para fazer guerra. Então, isso já criou estranheza. Jesus defendeu o direito das mulheres lá, no episódio da mulher adúltera, né? Isso também já criou, peraí, esse cara, né? Como é que é isso, né? Se relacionou socialmente com uma prostituta, uma mulher que era considerada impura. Mas ele se relacionou. Isso é quebrar paradigmas, isso é inovar, isso é fazer uma revolução social e moral que Jesus vinha impor numa época muito dura. Criava resistência, claro. Criou tanta resistência que foi morto. Arrumaram um pretexto lá para tirar aquele sujeito de circulação, porque não dava para aguentar ele mais, né? Porque estava criando muita situação. Então está lá botando ideia diferente na cabeça dos outros, que era acusação. Estava intrigando o povo, dizendo que intrigando o povo contra Roma, quando não era nada disso. Ele mesmo se posicionou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não vou me envolver com tributo, eu não vim aqui para isso. Eu não vim cuidar de coisas materiais. E dando uma lição, né? Se tem um Estado para reger as coisas, esse Estado tem que se manter. E quem tem que contribuir é o cidadão mesmo. Se está sendo injusto o imposto é outra questão. Mas o Estado não sobrevive sem a contribuição do cidadão, das empresas e tudo mais, né? Se está injusto, vamos ajustar. De preferência sem briga, sem contenda. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio promover uma revolução nas ideias, na essência. E isto ele fez o tempo todo. Por isso, a gente tem que estar atento para essa questão das ideias novas. Só porque é nova, que é diferente, está errado?
Só porque nós já estamos acostumados a fazer as coisas daquela maneirinha, não tem um jeito de fazer melhor, não? A gente vê aí, o computador, por exemplo, revolucionou nossa vida. Né? Ela vai dizer que foi ruim? Eu, quando comecei a advogar, você fazia uma petição na máquina de escrever, né? Você aprende, não é digitalizar mais que o termo, hoje é digitar, né? Era datilografar. E o cara que era bom nisso fazia de 100 a 120 toques por minuto. Eu fazia 100 e pouquinho, né? Então, era um bom datilógrafo, né? Fazer sem erros, né? Então, você tinha que datilografar uma petição e ir lá juntar no processo, né? Se o seu processo estava em grau de recurso, você era intimado, você tinha que ir lá no Rio, né? Que eu moro em Campos, fica quase 300 quilômetros do Rio, tinha que ir lá no Rio, pegar o processo, ver o que está vendo, o que tem que fazer e tal, olhar e tal. Ah, vou precisar juntar um documento. Tinha que voltar a Campos, pegar aquele documento, fazer uma petição, juntar, protocolar aqui ou levar lá. Né? Antes você levava lá. E às vezes o prazo era de 5 dias, você tinha que fazer pé embaixo. Né? Depois facilitou, você já podia protocolar aqui, você ia lá, via e tal, vinha aqui, protocolava aqui, mandava para lá, ótimo. Né? Já adiantou bastante. Né? E as coisas foram ganhando. Quando surgiu o computador, nossa mãe. Se você digitava um negócio, se você datilografava uma página inteira e lá no final você errou uma frase, uma palavra, pronto. Aí você tinha que estar passando borracha para pagar, você tinha que modificar aqui, ficava aquele serviço. Às vezes você preferia datilografar tudo de novo, né? Porque não podia errar. Né? Com o computador, não. Você ia lá, consertava, modificava, alterava o texto, enfim, fazia o que você quisesse. Hoje, com o computador, com a informática, eu não preciso ir ao Rio para mais nada. Aliás, eu nem preciso ir ao fórum, raramente eu vou ao fórum, só quando tem processo físico lá para ver. Né? A gente faz tudo por aqui, em casa. Isso é um avanço, é um progresso. Mas muitos colegas reagiram a isso. Não, isso é um absurdo, está privilegiando uns e outros. Um colega que até há pouco tempo ainda estava querendo entregar a petição datilografada. Aí a OAB ajudou, né? Ia lá, já velho, já também, né? Ia lá. Não, só traz aqui que eu... Né? Aí fazia petição no papel, o cara digitalizava lá para ele e mandava para o processo, né? Para facilitar para ele, porque a OAB fazia isso para ele, né? Porque ele resistia. Não, tenho direitos, então... O progresso acontece. E nós temos que acompanhar o progresso. Né? Então, agora isso cria dissensões, cria animosidade, cria intolerância, porque temos dificuldade. Né? Então Kardec vai dizendo assim, pois, à medida da importância dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. E isso é uma realidade. Né? Quantos morreram defendendo ideias? E morreram por quê? Porque encontrou oposição. Que a ideia não foi acatada prontamente. Aliás, foi muito mal acatada e reagiu. Mas as ideias prevaleceram. Né? A gente vai ver lá, por exemplo, os embates de cristãos legítimos, na Idade Média, Jan Hus, né? Jerônimo de Praga, que defendiam lá na Idade Média, no termo já da Idade Média, né? Faziam críticas à Igreja Católica, dizendo que aquilo estava errado, que a proposta do Cristo era outra. Eles queriam resgatar a essência do Evangelho de Jesus. Eles eram padres, eram do clero, né? Cada um a seu tempo, né? Aliás, eram companheiros e tal, mas fazendo lá suas pregações. Os dois foram mortos, queimados vivos, como hereges, porque estavam querendo modificar a forma como a igreja vem fazendo as coisas. Tinha lá as ideias deles, que deixaram escrito, deixaram divulgado, criaram pessoas que desenvolveram inteligentes pessoas que foram seus seguidores, principalmente o John Hus, né, John Hus,
né, criaram os russistas depois, né, os seguidores dele, que foram todos mortos e massacrados pela igreja. Mas a ideia perseverou. Menos de 100 anos depois, lá estava Lutero, Calvino, abraçando aquelas ideias e implantando o protestantismo, se desligando da Igreja Católica. Eram as mesmas ideias, ligeiramente modificadas, adaptadas a outra realidade, a outra cultura, né? Então, o progresso acontece. Não tem como evitar isso. Agora, cria dissensões, cria dissabores, divergências, atritos. É por isso que Jesus disse lá, eu não vim trazer a paz. O que eu estou dizendo vai suscitar muita discórdia. Por isso ele dizia, vocês precisam se desprender de todos os outros interesses para me seguir. E, num determinado momento, ele disse, eis que vos envio, né? Aliás, melhor é disso, né? Ide e curai. Mandou os discípulos de 2 a 2, né? 72 discípulos, de 2 a 2. Vão aos locais, cure os enfermos, né? Expulse os demônios, atendam aos necessitados, levem a palavra do Evangelho, leve o anúncio da boa nova para todos os de boa vontade. Se forem bem recebidos numa casa, façam tudo que for de melhor. Se forem mal recebidos, saiam desta casa como entraram. Não traga nem o pó daquela casa. Sacode a sandália antes de sair da casa para não trazer nem poeira de lá. O tempo deles não estão prontos ainda. Né? E segue à frente para quem quer, para quem está pronto. Mas alertou. Eis que vos envio no meio de lobos e lobos vorazes. Vocês vão ter dificuldades, vão encontrar oposição. E realmente encontraram. Paulo mesmo dizia no final da vida dele que não teve uma cidade onde ele entrou pela primeira vez para fazer suas pregações, onde ele não foi preso, onde ele não foi açoitado, ou não foi apedrejado. Uma dessas coisas, ou mais de uma dessas coisas, aconteciam com ele. Por quê? Porque ele estava levando a boa nova, estava levando uma ideia diferente, com as quais as pessoas não estavam acostumadas. É nesse sentido que Jesus dizia, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a discórdia. Eu vim lançar a mãe contra a filha, o pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora, porque no momento que um abraça uma ideia, o outro combate. É nesse sentido. Eram as consequências, né, de tudo o que estava acontecendo e que ele vinha chamar atenção para isso. Né? E ele dizia mais, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. E muitas vezes é isso. Às vezes até entendeu, mas não tem interesse em abraçar aquela causa, porque isso vai fazer com que ele mude a sua maneira de viver, mude os seus negócios, mude aquilo a que ele está acostumado a fazer. Né? Ele vai sentir que ele precisa mudar. E às vezes aquilo para ele é muito pesado, muito difícil, e ele não quer abrir mão daquilo. E às vezes a reação pode ser até de violência. Jesus tinha esta percepção e alertou os seus discípulos para isso, como nos alerta ainda hoje. E ele dizia, né, por mais que haja conflitos, né, a guerra sucederá à paz. A paz virá depois da guerra. Porque os conflitos não vão levar ninguém a lugar nenhum, mas vão chegar num consenso. Né? Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Se está havendo ódio, vamos levar a fraternidade. Às trevas do fanatismo, vamos levar a luz da fé esclarecida, raciocinada, como nós estamos tentando fazer aqui. Esclarecer. Apontar as coisas como devem ser, qual é o melhor entendimento. Vamos falar isso de forma racional,
Não é contrapor uma religião contra outra. Não adianta. O outro está lá na concepção dele. A hora que ele quiser ouvir um outro, tudo bem, a gente está pronto para falar, para orientar, para esclarecer, para discutir, desde que for para chegar num consenso, né? Não for para criar divisões. Mas assim deve ser a nossa postura, sabendo que vamos criar oposição. Né? Todo mundo que age diferente num grupo qualquer que seja, seja no grupo familiar, seja no grupo de trabalho, seja no grupo social, vai encontrar oposições. Né? A oposição é ruim? Não. Desde que você saiba lidar com ela civilizadamente. Possa discutir, esclarecer os pontos de divergências sem agressão. É isto que nós não aprendemos a fazer ainda. Chega um ponto que a gente ainda está mais discutindo a ideia, você já está denegrindo o outro. Você vai estar desclassificando o outro. Já está falando mal do outro e nem se cogita de discutir a ideia que ele trouxe. Porque virou um antagonismo, uma coisa pessoal contra o outro. E aí puxa lá os podres do outro, fala mal do outro, e a ideia em si. Ninguém discutiu, ninguém aproveitou, porque ficaram na superficialidade, né? No ódio, na irritação, no orgulho da prepotência, né? De um querer se impor sobre os outros, que é aquele mesmo sentimento que a gente já viu lá, que é primitivo ainda, e que a gente precisa aprender a trabalhar isso. Tudo bem, se a pessoa vem falando um absurdo, deixa ele falar, vai em frente. Você não vai mudar a maneira dele de ser. A não ser com o exemplo. Quando ele vê que a maneira que você faz as coisas está dando mais resultado do que ele está fazendo. Né? Aí ele vai começar a prestar atenção. Né? Ou a hora que ele passar por uma dor, ele vai precisar de um melhor esclarecimento. Aí você vai poder explicar. Mas certas coisas não adianta polemizar, porque são polêmicas inúteis, que não vão levar a lugar algum. E Kardec, aqui já mais caminhando para o final desse capítulo, ele vem dizendo assim: o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. E olha que quando o Espiritismo foi lançado, logo que surgiu na França e depois aqui no Brasil também, né, encontrou grande oposição. Ah, o Espiritismo é fábrica de louco. Isso é coisa de macumba, é coisa do diabo. Até hoje tem alguns profitentes de igrejas evangélicas e protestantes aí que diz isso, né? Espírita está com o diabo, eles têm ligação com o diabo, dizem que a gente não é cristão, enfim, uma série de coisas que sequer sabem do que estão falando, porque não estudaram a doutrina, não conhecem, como é que pode dizer? E tem aqueles que quando a gente vai falar, mas então você acredita no Cristo? Eu falei, nós defendemos o Cristo, queremos a essência dos ensinamentos do Cristo, né? Mas eu não sabia, pensei que Espiritismo, você pensou, mas não era. Não era assim. Né? Não é isso. Mas viu falar, viu o galo cantar e começa as divergências. Né? Então, o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Ele vem rever, buscar a essência do ensinamento do Cristo. Essa é a proposta do Espiritismo. E isso traz conflitos. Sempre trouxe. Né? Jan Hus não foi morto lá? Hoje não se mata mais a tiro ou na fogueira, né? Mas começa a denegrir, a difamar, tenta se matar moralmente. Né? Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Então, o Espiritismo vem para reviver os ensinamentos do Cristo. Mas ele tem que destruir aquilo que foi pregado errado, que foi dito errado, que foi informado de forma equivocada, ao pé da letra, sem fazer as considerações que a gente tenta fazer aqui. Como Jesus, o Espiritismo topa com o orgulho, com o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego,
os quais, levadas às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Isso até dentro da casa espírita, né? Surgem entraves, surgem dificuldades, porque as pessoas não entendem isso, têm lá um entendimento próprio, e aí se aferram naquilo, né? Porque somos todos ainda muito imperfeitos. Também ele, o Espiritismo, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. A luta é outra, né? São todas de ordem moral as que terá de sofrer e próximo lhes estará o termo. Porque estamos vivendo um novo tempo. Não dá mais para ficar brigando fisicamente, se indispondo com as pessoas. É uma luta de colocações morais. As primeiras lutas duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Então, entendendo o que Jesus quis dizer aqui com essa questão do, primeiro, do odiar mais ou amar menos, que a gente vai entendendo. E depois essa questão da luta pela espada, né, não vim trazer a paz, mas a divisão. É neste contexto que a gente tem que entender e, assim entendendo, praticar da melhor forma possível. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aquilo que a ira das pessoas, né? E eles ficaram realmente muito irados com Jesus, porque Jesus está, quando ele esteve lá no templo e chamou os fariseus de hipócritas, né? Todos eles, realmente ficou incontornável a situação, né? As lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrar na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. Ele não veio para fazer isso. Ela aconteceu por conta das ideias que causam mesmo a desordem e a confusão daqueles que deveriam estar agindo de forma diferenciada. O mal viria dos homens e não dos ensinamentos de Jesus. O mal não estava no ensinamento de Jesus, estava nos homens, intolerantes, imperfeitos, ainda muito primitivos, né? Que era como um médico. Jesus vinha como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente, né? É o tal negócio. Antes se dava um purgante para o sujeito, era um remédio ruim, mas resolvia o problema. O remédio é amargo, mas resolve o problema. O remédio que o Cristo traz ainda hoje, que é a boa nova, para muitos, para a grande parte da população, é amargo, né? Então eles ficam só na periferia. Se a gente for raciocinar e penetrar a fundo nos conceitos do Evangelho, nós vamos perceber a joia que está ali, né? A pureza do ensinamento. E esse modifica as pessoas. Mas modificando as pessoas vai chamar a atenção das demais. E nem todos vão receber bem. Hoje, graças a Deus e à evolução que já acontece, já se aceita melhor isso, né? Mas, no passado recente, havia muitos atritos, né? Mas hoje a gente já pode se posicionar. A gente, às vezes, tem que conviver com alguns constrangimentos, né? Da pessoa discordar e sair com a piada, com a grosseria, que você não dá corda a isso. Não vai tentar convencer aquele que não quer apreender aquela novidade, que não se conscientizou ainda dessa necessidade. Ele vai ter o tempo dele. Então, tudo a seu tempo. O importante nisso tudo é que nós conquistemos pelo conhecimento, pela visão, pelos ensinamentos que a gente tem recebido, que nós desenvolvemos a nossa própria paz de consciência. Estou fazendo isso
porque entendo assim, acredito assim e vou fazer assim, sem criar discórdia. Se alguém não concordar e sair falando mal por aí, é problema dele. Eu estou em paz. As pessoas às vezes, não, porque fulano falou isso e aquilo que você disse. Deixa o fulano lá, né? O que ele disse, ele está certo? Eu realmente cometi esse ou aquele equívoco? Se eu não cometi, continuo na minha. Às vezes eu posso ter cometido um deslize, eu tenho que admitir, não, realmente fui mal aí, né? Preciso corrigir isso, não vou mais fazer e tal. Ele tem razão. Porque os adversários, às vezes, muitas vezes, têm razão. Porque eles apontam na ferida que nós ainda temos, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essas divergências, essas diversas versões que surgem, mas em paz, com harmonia, com tranquilidade. Não nos angustiemos desnecessariamente. Como dizia Jesus, basta cada dia o seu mal. Não vou ficar levando aquilo, guardando aquilo, rancores e tudo mais. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E a gente só faz isso quando a gente está com a paz de consciência, com a consciência tranquila. Estou fazendo o melhor que eu posso. Não, mas tem fulano que faz muito melhor. Parabéns para o fulano, né? Eu até vou ouvir ele para aprender um pouquinho, mas eu estou fazendo a minha parte para o meu progresso e para que eu possa influenciar aqueles que estão à minha volta. Esta é a proposta da paz e da espada, né? As consequências virão, mas não necessariamente partindo de nós. Nem por isso devemos deixar de fazer aquilo que achamos que é certo, né? Levando o nosso exemplo, levando a nossa contribuição, sempre com a paz interior. Que Jesus nos abençoe e nos ampare para que possamos prosperar neste e em todos os trabalhos que temos abraçado. Vamos orar. Assim, Jesus, agradecidos estamos por esses momentos de reflexão, de aprendizado, rogando mais uma vez as suas bênçãos, para que nos ilumine, nos dê força para nos vencermos a nós mesmos nas nossas limitações, nas nossas incoerências e intolerâncias, aprendendo a trabalhar melhor o nosso íntimo e desenvolvendo em nós a paz tão necessária para o progresso, segundo a boa nova que nos ensinaste. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos a todos e permita que possamos dar por encerrada as atividades desta noite. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Estou vendo aí Oswaldina, Oswaldo Luiz. Sejam todos muito bem-vindos e até a próxima semana. Tenham uma boa noite e um bom final de semana.